falar de OSPF. Então, é um protocolo de roteamento dinâmico. Ele hoje é o mais usado em redes internas. É chamado de... Esses protocolos de roteamento interno são chamados de IGPs. O que é? Internal Gateway Protocol. Então, existe vários. Existe o RIP, existe o EIGRP, existe o IGRP, existe o ISIS e existe o OSPF. Esses são uns dos protocolos de roteamento. Deve existir vários, mas hoje a gente vai falar aqui do OSPF. Qual é o OSPF? O OSPF é um protocolo link state. O que é isso? Então, ele sabe o estado da conexão de cada roteador. Ele conhece a interface, conhece a banda daquela interface, aquela métrica. Por isso que ele é considerado de link state. Como é que funciona o protocolo? Para eu trocar informações via OSPF entre dois roteadores, primeiramente eles precisam ser vizinhos. E isso é feito automático. Assim que você ativa o protocolo na interface, ele precisa estabilizar uma vizinhança. Então, essa vizinhança é endereçada por endereço multicast, que vai para o endereço 224.0.0.5. Então, esse é o endereço multicast que o OSPF usa. Então, os dois vizinhos eles vão fechar neighbor. Então, eles têm os estados, eles têm a adjacência. A informação é a adjacência. Então, quando eu vou verificar, fazer um troubleshoot em OSPF, eu verifico, vamos lá no MikroTik, eu vou lá em neighbors, e então eu tenho que estar primeiro fechado, estabilizado, para depois eu trocar a informação. Existem sete estados antes de você ficar full. Então é o que? Quando você está tentando iniciar, ele começa com down, não tem ninguém falando. Depois que ele recebe o 224.0.0.5 na interface, ele inicia init state. Depois que ele inicia, eu vou responder o meu neighbor também, que eu estou querendo fechar a vizinhança. Então eu vou para o segundo estado, que é o two-way state. Beleza, eu conheço os IPs do meu vizinho dos dois lados, do roteador R1 e do roteador R2. Então eu vou começar a trocar informação, que é start state. Nesse estado eu vou estar negociando entre R1 e R2 quem tem a maior loopback e quem vai iniciar a troca de banco de dados. Então no start eu tenho essa iniciação. O extend eu já começo a minha troca de dados entre os dois roteadores. Aí eu vou para o penúltimo estado, que é o load. O load, eu carrego os bancos de dados, verifico se não está faltando nenhum LSA. Se tiver faltando, eu envio um pacote chamado de request LSA link state request LSR. Então vou verificar qual é a rota e eu vou passar essa aqui, que depois eu explico. E tem o último estado, que é o full. Quando
Dois roteadores estão no estado de enable full, então eles estão totalmente operacional e estão trocando informações. As informações desses OSPF é feito via banco de dados. Então, os roteadores têm informações das redes que eles contêm, e essa informação é escrita dentro do pacote chamado link state advertisement. Conhecido como LSA. Então, esses LSAs são algumas rotas que o roteador contém, e ele coloca esse LSA dentro de um banco de dados chamado link state database. Então, o R1 e R2, cada um tem um LSDB. E os dois, eles trocam essas informações para saber quais são as redes que cada um tem.